Olá pessoal, aqui é Rodrigo com História. Hoje o assunto é Egito. Sim, aquele país que ainda existe hoje, mas é bem velhão, hein? Esse país, que era na verdade uma nação, existiu lá nos tempos da antiguidade. Então é uma das localidades onde a civilização brotou, fazendo parte da crescente fértil. Então o Egito é muito antigo mesmo. Muitos mil anos, mais de 4.000 anos antes de Cristo, já tinha Egito, já tinha gente morando nesse lugar. O que levou essas pessoas a morar no Egito? Bom, o Egito fica no norte da África, ali numa região ali próxima ao Oriente Médio, então é um trecho da África mais próximo da Ásia possível, e naquela localidade nós temos o Rio Nilo, o famoso Rio Nilo. É um rio muito grande, um rio muito caudaloso. Esse rio aí, ele foi preponderante para o pessoal escolher esse lugar aí para morar. Então o Rio Nilo, ele tinha uma característica muito interessante. Ele tinha enchentes, como você pode ver nessa imagem, entre junho e setembro, as cheias do Rio Nilo. Quando o Rio Nilo enchia, então, ele trazia humus, trazia fertilizante, que era muito bom para o cultivo de terras. Uma situação muito semelhante lá com os rios Tigre e Eufrates. E aí, então, tinha um período de seca, é onde eles aproveitavam para plantar e para fazer o cultivo. Então, era uma região muito interessante para se habitar numa época onde as pessoas estavam querendo ficar mais paradinhas, cuidar das suas coisas, fazer a sua comidinha e assim por diante. Então, o Rio Nilo foi o lugar ideal para essas pessoas aí. Mas não é apenas uma coisa tão simples assim, viu? Como a gente pode estar imaginando. O cara chegou lá, montou sua horta e assim por diante e começou a cultivar. Não, os caras desenvolveram realmente umas coisas interessantes. Eles desenvolveram um tipo de cultivo bem avançado para a época, né? É verdade, eles criaram um sistema de irrigação completo, que permitia levar água por canais até os campos produtivos. Então eles usavam alguns sistemas, até mesmo bois, né, que puxavam arados e sistemas que pareciam até um tipo de grua hoje em dia para puxar água do rio e jogar nos seus campos férteis. Muito interessante. Então essa é uma sociedade que criou uma agricultura bem sofisticada para a sua época, ali no Rio Nilo, nas margens do Rio Nilo. Na verdade, o Rio Nilo é um rio bem comprido. Então, as sociedades que foram sendo criadas, as aldeias, foram ao longo desse rio. Então, existia pessoas morando mais no percurso do rio e tinha também um grupo morando no delta do rio. Esse delta é um lugar onde abre assim, ó, o rio até desembocar no mar, né? Então, esse lugar aí também tinha algumas sociedades que irrigavam. Com o passar do tempo, essas pessoas começaram a formar aldeias e essas aldeias começaram a se juntar. Essas aldeias tinham o nome de nomos. E quem comandava as aldeias, os nomos, eram os nomandos. Essas pessoas que se destacaram, os nomandos, algumas delas começaram a juntar os nomos umas às outras, formar um reininho, um reino, formar um lugar para ele governar com um pulso de ferro. Então, esses nomos que se juntaram, acabaram se juntando alguns para o norte e outros para o sul, formando praticamente dois países. O Baixo Egito e o Alto Egito, sendo que um deles estava na região do delta do rio e outro estava na região do percurso do rio. Quer ver? Ó? Até para ver direitinho isso daí, nessa imagem aqui. Ó. Olha lá. Então você tem aqui o delta do rio Nilo, onde está ali no Baixo Egito. Você pode ver que o rei, ele usava uma coroa vermelha. E ao sul você tinha o Alto Egito, capital Tebas. Nessa região aí, do percurso, o pessoal usava uma coroa cor branca. Interessante, né? Então tinha dois governantes separados aí, como se fossem dois países diferentes. Né? Mas todas áreas cultiváveis. Claro que eles aproveitaram muito disso daí, para criar essas regiões cultiváveis aí. Foi lá em 3.500 a.C., mais ou menos, que foi se estabelecido mais ou menos esses dois reinos aí. Só que 300 anos depois apenas,
né, no ano 3200, por aí, apareceu um cara chamado Menés. Esse cara aí era um desses reis do Alto Egito, Baixo Egito. Ele conquistou o delta, na verdade ele era do Alto Egito e ele conquistou a região do delta do rio Nilo. E assim ele unificou os Egitos, formando um Egito só. E finalmente criando uma dinastia de faraós. Então ele foi o primeiro faraó, Menés. Sabe o que ele fez também? Ele pegou aquela coroa vermelha e aquela coroa branca, juntou elas também e formou uma coroa bem conhecida que a gente vê na maioria dos desenhos aí, fotos que simbolizam o faraó usando essa coroa do Egito unificado. Muito interessante, né? Então, a partir daí, foram 3.000 anos de domínio de dinastias de faraós diferentes, um sucedendo o outro, mas foi um tempo muito longo mesmo. Claro que teve altos e baixos nesse meio tempo aí, mas eles estabeleceram uma dinastia muito longa, por isso que o Egito é muito conhecido ainda hoje. Ainda existe Egito, mas a cultura do Egito Antigo ainda é muito valorizada hoje em dia, porque ela também durou muito tempo, ela foi muito forte, ela foi muito poderosa. E os faraós, eles não eram apenas governantes, eles começaram a assumir um poder religioso também. Por quê? Porque aquele vale do rio Nilo, né, deixou assim, um legado para eles. E eles começaram a achar que eles eram pessoas especiais. Né? O rio Nilo realmente é muito bonito e muito poderoso, porque ele traz vida para as margens. Veja quanta plantação você pode encontrar no rio Nilo. Tem uma outra imagem aqui também, ó. Olha como o rio Nilo é bonito, vivo, como ele traz vida. Então eles começaram a achar que o Egito era uma dádiva e o rio Nilo era algo especial. Então, a religiosidade do Egito começou a aparecer muito cedo. E esses homens, então, que eram os faraós, começaram a aproveitar-se disso para se autonomear representantes de Deus, ou até mesmo, com o passar do tempo, os próprios deuses. Sim, exatamente isso. Eles eram, então, governantes e eram também os deuses. Os egípcios tinham muitos deuses. Depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre a religiosidade deles, que era muito diversificada, mas era baseada nisso. O faraó, o seu governante, era também um deus, e é ele que ditava as regras, era ele que dizia religiosamente também como as coisas funcionavam, embora o Egito tinha muitos sacerdotes e sacerdotisas também. Mas, como eu disse, isso é um assunto para uma outra aula. Os historiadores pegam essa história longa, de mais de 3.000 anos de dinastias no Egito, e separam ela em três. Olha só, eles separam o Egito como sendo a história do Egito antigo, Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, a próxima vez que a gente se encontrar, nós vamos tentar definir o que são esses três períodos que a história do Egito está dividida. Por enquanto, essa é a origem desse país que hoje é tão interessante, muitos gostariam de visitar por causa das múmias, por causa dos faraós, das catacumbas, e também por causa das pirâmides, com certeza, além das construções megalomaníacas dos faraós. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Valeu, obrigado!